Bairrismos, Cláudio Luciano Ornelas. Obra desenvolvida com recursos da PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. Produção: Estúdio Bunker Cultural. Realização: Editora Anticítera, Prefeitura de Araucária, Governo do Brasil. Para Daiane e Pedro: sem vocês, não seria possível. Para minha mamãe, que mãe é mãe. E para meu pai, que é o cara mais importante do mundo. Introdução. Do bairro ao poema, o encanto do cotidiano. Uma das minhas metáforas preferidas para a literatura é a de Terry Eagleton, em O que é literatura. O autor compara a arte de escrever àquele matinho que nasce entre os cimentos da calçada, um sopro de vida no meio do concreto, o contraste da existência surgindo no ambiente mais adverso e menos esperado. Pode-se dizer que a poesia de Cláudio Luciano Ornelas também é esse matinho. Não porque da região metropolitana de Curitiba não se espere poesia. Não porque Cláudio, aficionado aos livros, estudante de letras e fascinado pela obra de Leminski, seja um autor improvável. Mas porque seus versos trazem esse olhar para o inusitado, para o cotidiano da cidade, a simplicidade da vida. Ele vê poesia onde só há concreto. Capta as aves falando com as pedras e as rãs falando com as águas, como já afirmou Manuel de Barros, cuja simplicidade ecoa nesses poemas de Ornelas. Cláudio nos convida a um passeio pelo município de Araucária, como se fôssemos passageiros de seu veículo em seu ofício diário de motorista, passando pelo Capela Velha, pelo Fazenda Velha, pelo centro, pelo Campina da Barra e pela Praça dos Ciganos, oficialmente Praça das Araucárias. Um percurso que contempla arranha-céus, araucárias e chaminés, mas também lama, buracos, poças, não sem fazer uma reflexão sobre a história da cidade, sua herança colonial, de sobrenomes cheios de consoantes, não sem demonstrar um olhar crítico e social. E a Praça dos Ciganos, que foi feita praça para não ser mais dos ciganos? A árvore que dá nome ao município, como é de se esperar, é uma imagem que se repete em vários versos, ora no contraste irreverente do ser humano com a natureza, como na bela cena criada pelo haikai, a cata do pinhão, no alto as gralhas, as crianças ao chão. Ora como repouso para o poeta bairrista que descansa sob sua sombra. Nesse descanso também há reflexões sobre o fazer poético. Será a poesia a natureza em estado selvagem? Ou é o feio proposital? O instante em que a mãe leva o filho para a escola. O pássaro que se banha na poça d'água depois da tempestade. O olhar para o poético do cotidiano. Cito outro poema. Ofereço sementes aos passarinhos e a poesia vem comer na minha mão. Assim, o poeta parte de sua cidade, mas nos traz um olhar único e universal. Sementes pelas quais consumimos a poesia que vem de suas mãos. Que esse olhar para o singelo encante o leitor e nos guie por novos passeios, não só por Araucária e esse bairrismos, primeiro livro do autor, mas pelos próximos matinhos que surjam entre uma parada e outra, um pássaro e outro, um poema e outro. Daiane Pereira Rodrigues, poeta, escritora, tradutora, professora, ceramista multiartista, colombense, mãe, amiga, doutora em literatura pela Universidade Federal do Paraná. Parte 1. A capela é velha. Saracura, pintacilgo e bentivi, papagaio, arapongas e tizil, até pinguim e avestruz, uma capela velha que parece um zoo. Para onde se olha,
se vêem ao longe, feito arranha-céus, as araucárias e chaminés. No caminho, lama, buracos, poças e a paz dos pinheiros. Sobre as indústrias, nuvens brancas, vapor, fumaça, poluição ou simplesmente a promessa renovadora de chuva amanhã. Refinaria, papel e siderúrgica. Engraçado pensar que começou lá longe, num tempo passado, com os palhões do seu Vitório. Parece loucura. No meio do trabalho, a mente inundada de versos, transpirando poesia. Ao final do dia, o trabalhador, ainda uniformizado, aguarda sozinho o ônibus, que o levará para o seu descanso, uma entre tantas vidas industriais. Num mundo de figurantes, você é protagonista, tocada pela poesia. No caos da vida, belezas escondidas nunca param de florir. Com esse cansaço e com todas essas dores, se vive feliz. Essa tocha que não apaga, tingindo o céu noturno de vermelho. Olímpica indústria. A vida segue. Nenhum cricrilar. A solidão da noite persiste. Enorme. Parte 2. A fazenda é velha. A capela é velha, a fazenda é velha, ao menos a vila é nova. Essa vida cheia de dores, esse peito repleto de amores e os sobrenomes cheio de consoantes. Apropriado para raias está hoje o céu, de um azul tão profundo que dissolve o branco das nuvens e o vôo das maritacas. Num domingo, um céu azul e cinza, o vento gelado balança suavemente as poderosas araucárias, um inverno poético. A cata do pinhão, no alto as gralhas, as crianças ao chão. Chuva fina cai, regando as plantas, lavando o ar poluído e molhando as pessoas a caminho do trabalho. Registro traduzido do que é estar vivo. Livro. Lindo este céu, todo azul, mas também um tédio. Noite calma, grito sombrio da bela coruja. E o que seria a natureza, se não a poesia em estado selvagem? Tarde acinzentada, chuva fria e insistente. Fios de luz nos postes, cercando o real. Essas casas, de madeira de araucária, escondem uma beleza. Por dentro, cada cômodo, uma cor. Parte 3. O centro é no meio. João de Barro no alto do poste. Apartamento de 1 quarto. A sombra de um gigante. Pinheiros precisam se espichar demais para alcançar algum sol. Neste dia bonito, nas araucárias, a perfeição. O canto do sabiá.
Essas moças de cabelos, olhos e peles claras, coradas feito maçãs, frutos eslavos em terra brasilis. É tanta máquina, caminhão, ônibus, carro, colheitadeira, tudo à sombra da araucária. No trânsito amargo, são tantas vidas pequenas em seus carros grandes. João de Barro chega no ninho. É tanta gritaria que é amor ou é briga. E o poeta que, vendo uma araucária enorme, sorriu? Este é um poema visual. No poema, os versos são organizados de maneira a lembrar o formato de um pinheiro araucária. Os versos e o poeta que, vendo uma araucária, estão dispostos como a copa da árvore. A palavra enorme está escrita na vertical em letras maiúsculas, formando seu tronco. E a pergunta sorriu está na base, representando o chão. Me encanta o que é belo, mas ao feio proposital sinto um carinho especial. Domingo frio e nublado, triste e cinza, poema parnasiano. O tempo fecha, o dia escurece, cai a chuva. Todo um espetáculo para deixar prateado o negro asfalto. Um tormento da poesia, pensada para caber numa forma, sufocada na angústia do poeta e da métrica. Parte 4. A Campina é uma barra. Das tulipas, dos cravos, das violetas, das dálias e dos narcisos. Uma primavera, uma rua só das flores. Tem algo mais poético que viver um poeta na rua Amor Perfeito? Essa cidade é sua? É sim. É todo dia uma luta. Todo dia uma barra. Mas é minha, como é de ninguém mais. A vida nunca para. O tempo nunca para. Aquela indústria nunca para. O operário. Sob a chuva fina, mãe e filho em direção à escola, mãos dadas. Na escola, matemática, português, geografia e a hora do recreio. Manhã. Cai fina a garoa, trazendo o branco das nuvens ao horizonte distante, diminuindo o que os olhos alcançam. Verão intenso. Cai morna a chuva na terra sedenta. Carnaval da primavera. Todo florido para a festa, o ipê amarelo. Geada de inverno cobrindo de branco os formigueiros, como açúcar de confeiteiro. Outono ameno. Calor não é grande, frio é pequeno. Tempestade de ontem. Na poça d'água banha-se o pássaro. Ofereço sementes aos passarinhos e a poesia vem comer na minha mão. Parte 5. Mas a praça é dos ciganos. No Parque Cachoeira não tem cachoeira. No Porto das Laranjeiras não tem porto nem laranjeiras. No Sabiá, será que há sabiás laranjeiras? Será que ao menos no formigueiro tem formigas? E os tinguis? Para onde foram? Não sei dizer.
O museu leva o nome de sua terra e mal conta sua história. E a Praça dos Ciganos, que foi feita praça para não ser mais dos ciganos. 17 horas, os piás e as gurias tomam as ruas, os ônibus, os caminhos, fazendo escarcéu, feito maritacas nas araucárias. Nos campos verdes, correm, riem e gritam crianças. O voo rasante do quero-quero. Se levantam eretos. Seus fios e fibras óticas transportam dados, como os cipós, as bromélias e as folhas e os galhos das araucárias, se tocando e se comunicando ao vento. Chuva mansa lá fora. Aqui dentro, tanta coisa para fazer e acontecer. Na segunda, é o frio. Terça, é o calor. Quarta, é a chuva. Na quinta, o resfriado. E essa ruiva? É russa? É outra pessoa? É mistério, é beleza nas formas, nos sorrisos, na forma de ser formosa. Chuva fina e gelada, de inverno, chuva grossa e morna, de verão, só para em março colhermos o pinhão. Dia bonito danado, quase não dá para sofrer de maneira adequada. À tarde quente, o sol a pino na rua periférica. À sombra da árvore, descansa preguiçoso o poeta bairrista. Texto complementar. Sobre o autor. Sobre o autor um tapete, uma garrafa de leite. Sobre o autor um jardim, hortas, ervas, um pé de manjericão, rama de espinafre. Sobre o autor rodopios, giros, carolinas e humbertos, sonetos, pinheiros, gralhas, gravetos e gramados. Tudo isso sobre o autor, e mais um tanto. Sobre o autor uma pilha de entulhos, um catatal de fevereiros, mais de 40, marços, maios, junhos, julhos. Sobre o autor livros, contos, poemas, tratados, escritos, calendários, jornais, revistas, dicionários, papel de carta, papel de embrulho, folha de caderno, guardanapos. Sobre o autor ruas, vielas, avenidas, uma cidade com pressa, alguém prega ou perde uma peça, um parafuso dentro da lavadora de louça, uma garrafa empoeirada de rum, imóveis desaparecendo um a um. Sobre o autor esse bairro, essa cidade, esse estado, poeira, tempo, poluição, guimba de cigarro eletrônico. Um arruaceiro passa e picha no muro. Mata logo esse amor, poeta, porque está acabando a tinta. Sobre o autor o tijolo, o vergalhão, o cimento, a cal e o musgo. Sobre o autor o peso do muro. Sobre o autor o peso desse mundo. Isso tudo sobre o autor, talvez mais um tanto, talvez um tanto mais. Às vezes, no final da primavera, um poema cai ao solo e perde as asas. Corre assustado para debaixo de um armário. E o autor, mesmo soterrado, sente os passos, suaves, quase abafados pelo que julgava ser os seus 7 palmos de barro. Eis que então o autor se faz terrário. Veias em veios, peito em câmaras, a poesia prova ser a única rainha possível no comando, pois o autor tem sempre os braços e dedos formigando. Abrem caminhos, seguem ao contrário as raízes das árvores, escavam túneis, rompe o peito e rompe o asfalto. Campinho de bola, carreiros, atalhos, sobe e se enrola num poste, e colore o poste. Passa do poste para um galho, e revive o galho. O autor refloresce, retoma a cidade. Sobre o autor, agora, apenas o céu estrelado e o próprio braço do autor esticado. Na mão, um pequeno ninho. O autor renasce como passarinho. Tudo isso sobre o autor. Pedro Emanuel Sfendrich, poeta, produtor cultural,
músico, araucariense e amigo. Texto de orelha da capa. Uma poética bastante consciente de si mesma, do seu próprio alcance e dos seus limites. Esta é a proposta de Cláudio Luciano Ornelas, já assinalada no título deste seu primeiro livro de versos. A poesia que se lê nesses bairrismos, sem dúvida, um título algo irônico, vem em voz individual, mas também opera como voz da consciência de uma coletividade. Não a coletividade de um bairro em particular, mas aquela circunscrita ao município de Araucária, onde reside o poeta, na região metropolitana de Curitiba. Passando da localização para as influências mais ou menos visíveis, há dois nomes e obras a apontar. Um, talvez até excessivamente óbvio, por ser incontornável a quem tem produzido poesia no Paraná e no Brasil, é Paulo Leminski. Mas há também uma presença mais sutil, a da padroeira da poesia paranaense, Helena Collodi. Ambas as influências se traduzem pelo uso da forma breve, concisão proveniente da tradição japonesa dos haikais, e, consequentemente, pela temática da observação e revelação da natureza, que funciona como metáfora das vivências humanas. E aí aparecem o João de Barro, as maritacas, o próprio pinheiro da araucária, nas figurações poéticas de Ornelas. De modo que, mesmo circunscritos a um município periférico, na borda da capital de um estado periférico, de um país periférico, esses bairrismos talvez não se reduzam a tais limites, ou antes, com simplicidade e ironia, transpareçam o quanto há de universal nessa realidade aparentemente menor, nos seus contrastes e entrechoques com tudo aquilo que se pretende, figurado em indústria e avanço tecnológico, com cultura e civilização. Ivan Justen Santana, poeta, tradutor e pesquisador literário. Texto de orelha da contracapa. Biografia do autor. Cláudio Luciano Ornelas veio de muito longe, lá dos anos 80 de outro século. Já foi acusado de tímido, de vilão, de líder, de otário, de chato, de intelectual e arruaceiro. Está plantado em Araucária desde adolescente. Por não ter outra paisagem a admirar, escreve sobre pinheiros e chaminés. Está sempre um tanto perdido. Pega caminho errado e segue firme até tardar. Eventualmente chega. Já desistiu e mudou de rumo muitas vezes. Foi expulso de bares e parques de Curitiba. Obra desenvolvida com recursos da PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. Produção: Estúdio Bunker Cultural. Realização: Editora Anticítera, Prefeitura de Araucária, Governo do Brasil. Gravado na primavera de 2025.